Aê, boa noite, galera! Sejam bem-vindos! Essa é a quinta live de aquecimento do intensivão do representante médico e o assunto de hoje são os 5 erros para não cometer no consultório. Por que é importante você saber os erros, né? Porque muitas vezes nas entrevistas os recrutadores colocam alguma situação e perguntam como você agiria. E nesse sentido, se você já sabe o que não fazer, você já pode elaborar sua resposta, não colocando essas coisas, né? Ou perguntar se a situação se apresentar assim, o que você faz? Isso ou isso? Então, tendo uma noção do que você pode e do que você não pode fazer, fica muito mais fácil. Tem um monte de coisa que as pessoas não fazem ideia que pode acontecer no consultório. Não fazem ideia, inclusive, que está errado, né? Uma das coisas que é muito comum o propagandista fazer, o representante médico fazer, é usar demais dos espaços comuns. Vamos começar lá de fora? Então, as vagas da clínica e do consultório, as vagas de carro, elas são para os pacientes. Então, o laboratório já paga para a gente o carro com todas as despesas, inclusive os estacionamentos. Então, por que parar na vaga do médico, na vaga do paciente, né? O que você tem que fazer é se direcionar para o estacionamento, deixe o seu carro lá, às vezes na sombra, mais seguro, melhor para as amostras que estão no porta-mala, né? Às vezes na frente do consultório vai ficar no sol. E tem lugares que é mais difícil o estacionamento? Tem, então vai parar na rua, tenta embaixo de uma árvore, né? Tenta sempre, até porque aqui em Ribeirão é muito quente, por exemplo, então eu sempre tive a preocupação de parar meu carro na sombra, porque quem que aguenta entrar no carro depois, né? Às vezes fica uma hora e pouco esperando, pode acontecer, e a hora que você entra no carro você não consegue nem segurar no volante, né? De tão quente que ele tá. A hora que você entrar, você precisa perceber como que tá o ambiente, né? Um pouquinho antes de você entrar, você vai fazer a mala, né? Vai colocar as amostras, vai deixar tudo organizado, vai começar a pré-visita lá fora. E tem muitos profissionais que estão envolvidos ali nesse período ali fora. Dica: faça amizade com todas as pessoas, a galera do estacionamento. Se é um lugar que tem aqueles flanelinhas, faça amizade também, trate todos com muito respeito, com muito carinho. Né? Uma coisa que não pode e que muitas vezes eles vão tentar é você entregar a amostra, por exemplo, para o flanelinha, para as pessoas de fora do contexto. Isso não pode, tá? Às vezes tem até agentes da Anvisa disfarçados de pessoas comuns que vêm pedir amostra para o propagandista para saber se ele vai entregar. E não pode por quê? Porque você está aviando um medicamento. Né? E se você não é farmacêutico, você está enrolado com isso. Você está entregando medicamento para um paciente, uma pessoa física, sem autorização para isso. Né? Por mais que ela te peça exatamente pelo produto e tudo mais, não pode, isso é regulado. Então fez amizade ali, estacionou seu carro no lugar certo, né? Vai fazer a mala, vai colocar as amostras, todo o material que você precisa, vai fazer a pré-visita. Entrou no consultório, primeira coisa que você vai fazer é tentar falar com a secretária. Mas antes de você entrar no consultório, sabe uma coisa assim que é muito sutil e é muito de educação, que eu buscava fazer, mas isso é meu. Se da porta, da onde eu estou fora, a secretária consegue me ver, eu não tocava o interfone. Por quê? Porque eu tenho pavor de toque, de interfone, de telefone. Meu telefone nunca toca. Ele tá sempre no mudo, sempre, ele nunca toca. E eu não gosto, sabe? Então elas ficam ouvindo as pessoas tocando o interfone o dia inteiro. Então, se elas podem me ver da porta, eu prefiro parar ali, dar um tchauzinho e economizar uma tocada de interfone do que ficar ali tocando. Às vezes as pessoas, o cara enfia o dedo e fica lá tocando, sabe? Alguns segundos, aquilo na cabeça, ela já tá atendendo o telefone, já tá falando com o paciente, já tá recebendo reclamação, o médico já tá cobrando um monte de coisa. Gente, a secretária é a sua ponte até o médico. Ela é uma das profissionais mais importantes do sistema todo. E ela merece muito o seu cuidado. Qualquer coisa que você fizer, tem que ser com cuidado com ela, sabe? Assim, tipo, com carinho, com cuidado mesmo de cuidar, e não de cuidado de cuidado, assim, né? É muito mais a questão, assim, de você chegar, vai conversar com ela, beleza. Você precisa saber se o médico vai atender, se a médica vai atender, se está no horário, se pode esperar ou não, né? Inclusive, uma das coisas que elas mais ouvem da gente é: a doutora vai falar, né? Posso esperar?
Só que nesse momento, muitas vezes a gente chega na pressa e quer saber essa informação. Só que ela tá no telefone e atendendo pessoas no balcão, respondendo o WhatsApp e respondendo chamada do médico, que tá perguntando alguma coisa lá de dentro. Se você percebe que ela tá nessa dinâmica super ocupada, você não vai ser o cara que vai chegar e vai ficar assim, ó. Posso esperar? Tipo, ela já tá com muita coisa. Espera um pouco, né? Tem um pouco de empatia. Então, nessa hora que você chega e tá todo mundo tá cheio, ela tá ocupada, ela tá estressada muitas vezes, tenta ajudar, seja alguém que ajuda e não que só piora a situação, né? Então, o que eu fazia para tentar ajudar? Eu chegava ali, enquanto ela estava resolvendo, eu já ia lá, tomava uma água, se tinha um monte de copo descartável ali por cima, eu já juntava tudo, jogava no lixo. Sabe aquelas coisas assim que não custa nada e que dá um adianto na vida da pessoa? E aí você chegou, vai esperar, né? Conseguiu falar com ela, conseguiu alinhar, né? Perguntou como é que ela tava, tá tudo bem, tá tudo certo, beleza? Posso esperar? O doutor vai atender hoje? Vai? Ótimo. Olha para a sala. Se a sala de espera estiver lotada, com poucos espaços vagos, você não vai ocupar o espaço do paciente. Porque as pessoas estão ali porque elas não estão bem, né? Você não vai no médico estando ótimo, né? Só quando é retorno, coisa assim. Mas geralmente você vai no médico quando você tá ruim, você tá mal. Então você não vai ocupar o espaço do paciente. Você vai ficar. Eu ficava em pé, né? A conduta fique em pé se não tem espaço. Então, tem lá um monte de cadeira vazia, você vai lá, senta, beleza, né? Pega o seu iPad, vai lançar visita, vai traçar estratégia, tranquilinho. Mas tá cheio, você não vai ir lá e tirar o lugar de um paciente, né? Ou às vezes você senta, entrou um paciente, você levanta, dá o espaço pro paciente. É o mínimo de educação, porque você tá ali, assim, você tá ali a trabalho, mas você tá ali no momento em que quem precisa mais daquele assento é o paciente. Logo em seguida, né? Tá tranquilo, você sentou. Aí você vai começar o seu home office. Aí você vai pegar o iPad, vai lançar visita, vai traçar estratégia, vai organizar suas amostras, vai pegar o plano promocional, vai saber se tá tudo certo, vai dar uma estudadinha. O que costuma acontecer? A gente costuma espalhar as coisas todas pelo consultório. Então eu sentei aqui, tem cadeira vaga aqui, tem cadeira vaga aqui, eu já ponho a Catarina no chão, quando ela é de rodinha, você já vai, tira as amostras, põe desse lado, tira o material promocional, põe desse, pega o iPad, põe do outro lado. Quando você vê, você tá com um home office montado na sala do consultório ali. E aí, qual que é o grande problema? Primeiro, que você vai parecer super folgado, né, espalhado, digamos assim. E segundo, se o médico te chamar, como que você vai juntar tudo isso rápido? Aí vira aquele vulco, né? Taca tudo de qualquer jeito dentro da Catarina, sai correndo. Nesse processo, você já esqueceu a estratégia. Você não sabe mais o que é que você vai falar. Você não sabe mais o que você vai falar com o médico, assim, porque toda visita tem uma estratégia, tem uma mensagem diferente. A mensagem tem que ser customizada, tem que ser baseada na leitura dos KPIs que você vai fazer antes dessa visita. Então, a estratégia ela é bem bolado do que o marketing mandou de material de ciclo, de orientação de ciclo, do que você pega dessas auditorias, do que você sente do médico, do que você ouviu da farmácia, você faz um bem bolado disso aí e traz uma estratégia dentro do que você precisa alcançar naquele mês de objetivo. Então, é complexo, né? Com o tempo, isso vai ficando, você olha, você já sabe o que você vai fazer. É rápido, com o tempo, assim, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Trabalhando, você bate o olho, você já sabe o que você está fazendo. Agora, quando você está começando, esse é um processo mais complicado. Então, você está ali espalhado no home office, né? Usando os espaços comuns do consultório. E, de repente, o médico te chama e você sai no vulco, esquece o que você estava fazendo, o que você ia fazer, chega falando qualquer coisa, a estratégia já foi... Aí você entra no piloto automático e vira uma coisa de louco. A dica 2 é não insista com a secretária. Muitas vezes, quando ela disser que o doutor não vai atender, é porque ele determinou que ele não vai atender. Não adianta você insistir com ela. E se você tem um bom relacionamento, se você já fez tudo que eu falei na dica 1, provavelmente você já tem moral com ela. Então, quando ela te disser não, é porque ela realmente não vai conseguir te ajudar. Ou o médico chegou atrasado, ou ele teve um imprevisto, ou ele teve que fazer um encaixe, ou ele vai ter um compromisso que ele não estava esperando. Alguma coisa vai acontecer que vai
que atrapalhou o dia dele. E querendo ou não, gente, a visita do propagandista é a primeira coisa que eles cortam do roteiro. Eles não vão desmarcar um paciente, eles vão desmarcar o propagandista. Se fosse eu, médica, eu ia desmarcar o propagandista primeiro. Eu não ia deixar de atender um paciente que precisa de mim, que vai me dar lucro, que vai pagar minhas contas, né? Para atender o propagandista. Vamos ser sinceros, vamos falar real. Então você tem que ser uma pessoa que se destaca muito para o médico querer te ver. Então tem gente que, o doutor não vai falar hoje, não, mas por favor, não, mas fala com ele, não, mas eu preciso muito, nossa, mas eu não falei com ele esse mês passado também, nossa, mas tá muito difícil, nossa, mas me ajuda aí e tal. E aí o que acontece? Muitas vezes ela até vai tentar, e aí o médico fica bravo com quem? Não é com você, meu amor, é com ela. Então você precisa cuidar disso, você precisa cuidar, né? Poxa, não vai atender? Olha, eu precisava muito realmente falar com ele, eu não consegui falar o mês passado. Né, esse meu horário agendado. Tem algum horário, um melhor dia, um momento do dia para eu voltar? Que hora que eu posso voltar hoje ainda? Porque eu realmente preciso muito falar com ele. Então, só o fato de você não insistir já vai ajudar muito ela a querer te ajudar. Então, galera, a primeira coisa é não insistir para ser atendido. Tá? Respeita o momento do médico, respeita o momento ali que está acontecendo. Tenta entender o que está acontecendo, porque às vezes você consegue ajudar. Às vezes é alguma coisa que está rolando ali por trás nos bastidores que você pode oferecer uma ajuda e resolver o problema. Então, tenta entender o que é que está acontecendo, veja se você pode ser útil. Se você não puder ser útil na situação, não atrapalhe, tá? E se você for agendar a próxima visita, também não fica arriscando a agenda, porque como que funciona? Alguns agendamentos, a secretária que faz, né? Então ela fala, tem dia tal, que dia que você pode aí, encaixa, e ela vai te colocar no cronograma. Se ela não tem, se a agenda que fica liberada ali em cima do balcão, né? Às vezes a agenda fica liberada ali, a agenda dos propagandistas, fica em cima do balcão. Gente, tem umas pessoas completamente sem noção que agendam o ano inteiro, visita e revisita. Aí lasca com todo mundo, porque todo mundo precisa, né? Então, e aí às vezes nem consegue cumprir o cronograma, às vezes a pessoa nem termina o ano dentro do laboratório que começou, sabe? É uma coisa fominha, assim, de não pensar no outro. Agenda, né, a sua próxima vez. Se todo mundo agendar a próxima, vai ter horário para todo mundo, mas fica enchendo a agenda do médico. Então, bom senso, né? Vai agendar, tenha cuidado, né, na hora que você vai ver se você realmente vai estar na cidade, que às vezes as pessoas agendam e nem iam estar na cidade e não avisam que não vão para o agendamento. Então, a dica 1 é não usar os espaços comuns, a dica 2 é não insistir com a secretária. A dica 3, que é super polêmica, não pega ar com os pacientes. O que significa isso? Muitas pessoas, gente, a grande maioria da população, não sabe o tanto que a gente é importante. Não sabe do nosso trabalho. Como que eles nos definem? Como os caras que chegam com a mala preta, que passam na frente dos pacientes e vão entregar uma amostra grátis e bater papo com o médico. É assim. A grande maioria das pessoas acha que o trabalho é esse. Não tem noção do quanto a gente impacta na saúde deles. Não tem noção que a gente está lá justamente para cuidar deles. Então, às vezes a gente chega no consultório, o paciente olha de cara feia. E tem alguns propagandistas que não tem muito estômago para isso. E acabam devolvendo a cara feia. Aí fica aquela briga silenciosa, sabe? Sabe qual que sempre era a minha estratégia? Eu chegava, bom dia! Falava bom dia para todo mundo, o povo não me respondia. Mas isso não me assustava, não. Eu fazia tudo aquilo que eu já falei, né? Ia falar com a secretária, via, né, se estava alguém precisando de alguma coisa no consultório, sentava ali. E aí, a hora que eu terminava as minhas coisas principais, né, minhas principais demandas, aquelas coisas que são importantes de se fazer, né, bolar estratégia, lançar a visita anterior e tudo mais, eu começava a puxar papo. Conversava, né? Ai, que legal, né? Tava passando alguma coisa na TV, puxava assunto, às vezes estavam conversando, eu entrava na conversa. Resumo da ópera. No final das contas, todo mundo já virava meu amigo, né? Todo mundo já queria saber quais produtos eu trabalhava, todo mundo já queria saber o que é que eu fazia, todo mundo já pedia amostra, né? Inclusive, essa é uma questão que não pode rolar, tá bom? Você não pode dar amostra para o paciente na sala de espera, pelo amor de Deus, porque você está literalmente atravessando o médico, você não está respeitando o desejo de escolha do médico, né? Então, às vezes eu falava até do meu produto,
não pegar, não entrar na birra do paciente, sabe? Se o paciente olhar feio, não devolve o cara feio, não, conquista. Então, eu saí assim, tipo, com todo mundo já fazendo amizade, já conhecendo, e aí às vezes a pessoa falava, vai, me dá uma amostra então. Eu falo assim, olha, eu não posso deixar a amostra direto aqui, mas eu vou deixar para o doutor, para você, como que é o seu nome? Aí pegava o nome da pessoa e deixava para o médico, eu falava assim, doutor, ó, conversei lá fora com a Sabrina, né, a sua paciente está te esperando, e ela se interessou muito, ela me perguntou com o que eu trabalhava, expliquei, ela se interessou muito por esse produto. Então, se você achar que esse produto é bom para ela, eu vou deixar essa amostra aqui. Se você achar que é válido para o caso dela, você entrega para ela, para mim, por favor. Então, assim, você não atravessava e ainda você dava a oportunidade para o médico, querendo ou não, de uma maneira indireta, né, indicar o seu produto. Então, olha, não pode dar amostra, mas você pode fazer essa ponte com o médico, né? E não precisa pegar o ar do paciente. Ele não sabe o tanto que é importante o seu momento ali. Ele ele não tem a noção. Pegar, né, o ar com o paciente, né? Entrar na vibe do paciente só vai te prejudicar e vai reforçar essa imagem que eles têm da gente. E quando o ideal é que a gente promova essa educação. Então, muitas vezes nos consultórios eu falava, olha, gente, eu tô agendada, eu tô chegando agora porque eu tava, né, explico tudo, mas é o meu agendamento, eu teria atrasado também, mas eu tava otimizando meu tempo. Então, eu sempre fiz esse trabalho de conscientização nos lugares, sabe, que eu ia. E eu acho que é a nossa missão fazer isso, porque a nossa profissão ela é muito bonita, ela é muito rica e ela merece, né, esse espaço. Dica 4. Não passa na frente dos colegas. O que isso significa? Às vezes, o médico agenda ou determina uma quantidade maior de propagandistas. Às vezes ele chega, por exemplo, tem uma médica aqui em Ribeirão, não sei se ela está assim ainda, mas ela atendia na segunda-feira às 9 horas da manhã. Das 9 às 10 e meia ela atendia os propagandistas. Era o único dia da semana que ela atendia. Então ela já reservava esse horário só pra gente. E é por ordem de chegada. Então era normal acontecer de ter 10, 12 propagandistas esperando para falar com ela das 9 às 10 e meia. E aí o que acontece? Se você não chega e não se toca, né, quem estava lá ali ainda, você corre o risco de furar a fila, que é por ordem de chegada. Então, isso é uma gafe muito grande, furar a fila. Passar na frente, sabe, não respeitar. Então, o que você faz para evitar isso? Chegou, fala, gente, quem que é o último? Quem chegou por último aqui? Ah, fui eu. Então tá, você marca aquela pessoa, depois dela é você. Então, a hora que ela entrar no consultório, né, na sala do médico para falar com ele, você já começa a juntar suas coisas, já começa a finalizar os assuntos que você estava conversando, já pega a Catarina, já vai para perto da porta, já começa a se concentrar na sua estratégia que você bolou, né? Já começa a se concentrar no que você vai falar, em qual vai ser as perguntas que você vai fazer, já fica ali pronto. O colega saiu, você já entra municiado. Porque tem muita gente que fica lá batendo papo, esquece da vida que está trabalhando. Ah, é sua vez. Ah, é verdade. Pega a Catarina de qualquer jeito, nem arrumou, nem viu estratégia, não viu nada. E aí vai no piloto automático, vai aquela mensagem genérica, perdeu a chance. Né? Fez um trabalho mais ou menos quando podia ter feito um bom trabalho. E outra coisa, quando tem um monte de rap junto, gente do céu, vira uma festa. Porque a gente se adora. A concorrência é da porta da sala do médico para dentro. Fora, a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente faz churrasco na casa um do outro, a gente se ajuda nos grupos, a gente avisa nos grupos, a gente é muito unido. E aí, a hora que junta, a gente quer bater papo, mas muito cuidado, tá? Para não passar na frente dos colegas e não fazer festa dentro do consultório. Bom, a quinta dica é respeitar o tempo do médico. Eu sei que às vezes a gente tem muita coisa para falar. Eu sei que às vezes a gente quer conversar mais, mas a gente tem que olhar, observar todo o contexto. Tem que ver se aquele médico realmente quer te ouvir, porque não adianta você rasgar todo o português se o médico não está interessado. Ah, ele não está interessado, nunca fica. As suas perguntas precisam melhorar. A sua abordagem precisa mudar. Não é enfiando goela abaixo que você vai fazer o médico para escrever para você. Se você percebe que o consultório está cheio, que ele está atrasado, não é o dia que você vai falar de abrir um estudo e querer entrar no detalhe. Né? Você vê que está sempre assim, o seu relacionamento com a secretária vai te ajudar a pensar num dia, num horário, definirem juntas um dia e um horário que vai ser mais fácil para você ter essa abordagem com o médico. Ou chama para um almoço de negócios, né? E aprofunda, mas olha para a necessidade. Às vezes é o contrário, às vezes você vai com pressa e o médico está precisando conversar.
Então, respeita. Se ele tá ali, ele tá precisando, às vezes, você vai no final da tarde, tá varado de fome. E é a hora que você entra que vai poder fazer um lanche. Sabia, gente, que às vezes a gente demora porque o médico tá comendo? Acho que a gente fica de papo, mas na verdade, assim, ai, nossa, eu preciso fazer um lanche. Aceita, tá servido, não sei o quê. Não, doutor, obrigada, ó. Aí a gente vai conversando de outras coisas, né? Enquanto ele come ali, enquanto ela come, né? As castanhinhas, né? A barrinha de cereal, a saladinha de frutas, né? Ah, dermato é assim, né? Enquanto tá ali, a gente tá conversando, acabou de comer e tal, e a gente entra em negócios, fala de negócios e tudo mais. Então, assim, respeita o tempo do médico. Olha para a linguagem corporal dele, interpreta isso. Ele está à vontade? Ele está bem? Ele está interessado? Inclusive, né, o seu posicionamento precisa ser bem assertivo. Se você está conversando com ele, ele está fazendo coisa no computador, mexendo coisa na gaveta, porque às vezes acontece, você está ali dentro do consultório e o cara não está nem aí para você. Pode acontecer, né? Mas se posicione e respeita o tempo do médico. Se ele não está ali, não está dando conta, se para ele está difícil, respeita. Isso vai fazer com que você ganhe muito espaço. Esses médicos, esses dois que fizeram isso comigo, da forma como eu me posicionei, eles passaram a me respeitar muito mais. Eles passaram a olhar como uma profissional que sabe o que está fazendo, que respeita quem está do outro lado, mas existe respeito também. Então, essas são as 5 dicas. Não usar os espaços comuns do consultório, não insistir com a secretária para ser atendida ou para agendar, não pegar a onda dos pacientes que te olham de cara feia, não passar na frente dos colegas, né, sem fazer festa no consultório e respeitar o tempo do médico, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus, bom final de semana, juízo, galerinha. Um beijo!